Apocalipse 2 diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Eu falei semana passada que as 7 igrejas para as quais essas cartas foram escritas estão numa disposição como se fossem os ponteiros de um relógio. Elas estão fechando um círculo. Se você olhar no mapa, 7 igrejas da Ásia, você vai ver essa localização. E isso não é à toa. Deus está mandando mensagens o tempo todo para a sua igreja. E uma das frases que vão ser repetidas aqui é que o tempo está próximo. Então, Éfeso, meus irmãos, era uma cidade muito importante. Ela tinha aproximadamente 250 mil habitantes. Geralmente, quando a gente pensa sobre as cidades bíblicas, a gente pensa em cidades pequenas, né? Era uma cidade com, no mínimo, 250 mil habitantes. Ela tinha um valor de importância tão grande que ela chegou a ser a capital da província da Ásia. Havia uma província chamada Ásia, né, que alguns chamam de Ásia Menor, que era a Turquia, e a capital era a cidade de Éfeso. Era uma cidade portuária, uma cidade muito pagã, cheia de deuses estranhos, mas o principal ídolo adorado na cidade de Éfeso, segundo a história e segundo a própria Bíblia, era um ídolo chamado Diana dos Efésios, que os gregos chamaram de... o nome grego era Artemis. A centralidade da adoração a Diana, na cidade de Éfeso, era tão grande que o templo de Diana era conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Quando houve a Olimpíada aqui, o pessoal queria colocar o Palácio Rio Branco para concorrer como a 7ª maravilha. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, eles sabem lá o que é uma maravilha? Né? Isso não ganha nem de certas casas aqui da cidade. Eles vão colocar para concorrer como a 7ª maravilha do país. E eu fiquei preocupado. Não é em eles botar para concorrer. Eu fiquei preocupado se ganhasse. Aí nós íamos virar a piada mundial, né? Porque o pessoal diz, vamos lá conhecer a 7ª, a 7ª maravilha, né? Mas depois eu fiquei sabendo que uma das pessoas envolvidas queria tombar uma caixa d'água como patrimônio cultural da humanidade, porque é uma caixa d'água, né? Mas o templo de Diana era uma maravilha para os padrões antigos. Ele tinha 120 colunas de mármore, cada coluna com 20 metros de altura. Só o templo de Diana gerava um movimento muito grande em Éfeso. Pessoas, porque você sabe, quando faz um templo,
aí mexe com o imaginário das pessoas, né? Ah, você tem a Catedral de Aparecida, aí as pessoas querem ir, né? Ah, você tem o Templo de Salomão, aí as pessoas... O que eu tenho encontrado de pastores dizendo, eu queria conhecer o Templo de Salomão. Eu não estou afim não, não é? O pessoal está querendo costurar o véu que o Senhor rasgou, eu não estou muito afim de conhecer essas coisas. Nós somos informados no Novo Testamento como foi que começou a igreja de Éfeso. Paulo usa uma expressão, eu lutei em feras com Éfeso. E talvez não sejam feras literais, mas a grande provação que ele enfrentou na cidade de Éfeso. Éfeso tinha um problema. Os ourives, os artesãos, ganhavam muito dinheiro com a imagem da deusa Diana. E quando Paulo prega e as pessoas começam a se converter, o comércio da deusa Diana começa a baixar. Aliás, muita gente teve prejuízo. Aí em Éfeso tinha um banheiro público, as pessoas pagavam para entrar naquele banheiro. E você faz ideia de quanto ganhavam, né? Os donos dos banheiros. Então, Paulo e seus companheiros foram chamados naquela cidade de aqueles que transtornaram o mundo. E a Bíblia diz que os ourives, uma espécie de sindicato ali dos comerciantes, levaram as pessoas a um alvoroço, e diz a Bíblia que toda a cidade foi para o teatro. Quando eu lia isso, eu pensava no teatro como nossos modelos de teatro, né? Um local para 300 pessoas e uma coisa assim. Não era assim os modelos de teatros antigos, eram lugares para muita gente. E durante horas as pessoas ficaram gritando lá, né? Salve, viva a grande Diana dos Efésios, a grande Diana dos Efésios. A imagem que eles tinham lá, eles diziam que desceu dos céus, caiu literalmente dos céus. Hoje já se acha que foi uma espécie de meteorito, um meteorito grande. Eu não sei se você já viu algum, eu já vi alguns. Eu vi na minha região, chamávamos de curisco. Me lembro do primeiro que vi, tinha o formato de uma lata de sardinha. Mas me lembro de ter visto um enorme lá no Rio Grande do Norte. Então pode ser que caiu um meteorito e os escultores fizeram a imagem de Diana. Então era certo, num certo sentido, dizer que aquele ídolo caiu do céu. Então foi grande alvoroço na cidade. Paulo tem que fugir de Éfeso. Foram investidos 3 anos para se formar uma igreja forte ali. Para mim, a parte mais fascinante sobre a igreja de Éfeso é quando Paulo está na cidade de Mileto, e provavelmente a cena é numa praia. Ele manda chamar os presbíteros e ele faz um discurso de despedida e diz coisas importantes para eles, como pastores, cuidarem do rebanho de Deus. E ele diz assim: eu sei que depois da minha partida surgirão no meio de vós lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Na carta de Éfeso, nós já vamos ver alguns desses lobos vorazes surgindo. Como é que as pessoas veem essas cartas às igrejas da Ásia? Existe uma visão dispensacionalista, histórica, que vê as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia, como 7 períodos históricos. Pelo tempo hoje, não é o que eu quero mostrar para você, mas eu vou mostrar para você semana que vem, a interpretação de cada igreja com um período histórico. Tem a igreja da Reforma, segundo essa visão, tem a igreja dos mártires, tem a igreja do despertamento missionário, e tem, segundo eles, a igreja de Laodiceia, que é o período que nós estamos vivendo, segundo essa interpretação. Eu prefiro entender as cartas às igrejas da Ásia como
cartas a igrejas locais, e que de lá nós temos que tirar lições para a igreja inteira, para o povo de Deus inteiro. São cartas, pessoas reais, com problemas reais, doutrinas reais surgindo no meio daquelas igrejas. Geralmente é assim, a estrutura, existe uma apresentação de Jesus Cristo. Jesus Cristo se apresenta, nas 7 cartas é assim. E cada uma dessas apresentações tem uma característica especial. Aí geralmente tem uma reprovação, né? Ou elogio, ou os dois juntos, e depois temos uma promessa. Essa é a estrutura geral das cartas da igreja da Ásia. Você já sabe a polêmica sobre o anjo da igreja, se é um anjo que guarda a igreja, ou se é um pastor da igreja, um mensageiro da igreja, ou coisa assim. Jesus Cristo se apresenta para a igreja de Éfeso. Ele diz: eu sou aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos candeeiros. Você sabe, os candeeiros são as igrejas, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E aí nós temos, antes de qualquer coisa, uma exortação do Deus, um recado do Deus onisciente e onipresente. E esse recado é: eu conheço as tuas obras. Ele vai dizer isso para as igrejas. Eu conheço as tuas obras. É importante demais que a gente tenha isso gravado nos nossos corações. Deus dizendo ao seu povo: eu conheço as tuas obras. Porque às vezes nós corremos o risco de ter uma ortodoxia boa, de ter um conservadorismo doutrinário bom, de termos uma doutrina zelosa. Se a gente perguntar assim: você crê na onipresença de Deus? Sim. Você crê na onisciência de Deus e que Deus sabe todas as coisas? Sim. Mas e daí? No que isso tem afetado a sua vida e a minha vida? Saber que Deus é onisciente muda a mim e a você no quê? E daí? E na carta de Éfeso nós temos um recado desse Deus que sabe tudo e que nos diz: eu conheço as tuas obras. E aqui, meus irmãos, entenda esse recado de Deus, tanto negativamente como positivamente. Deus sabe o que você anda fazendo de errado. Embora você creia na onipresença de Deus, mas ela não lhe afeta. Deus está presente, mas às vezes não há respeito a essa onipresença, e você anda por aí a despeito da presença de Deus. Às vezes eu e você valorizamos mais o que as pessoas vão dizer do que o Deus Todo-Poderoso que está presente e que está andando conosco. Nós morremos de medo da opinião dos outros. Nós morremos de medo da opinião do pastor. Nós morremos de medo da opinião da nossa família. Mas Deus é aquele que nos diz: eu conheço as tuas obras. Por que você não tem temor da minha presença? Por que você tem temor da opinião dos outros, mas não tem temor de mim? Eu conheço as tuas obras. Negativamente é: Deus sabe tudo o que você anda fazendo. Mais cedo ou mais tarde você vai ter que se acertar com Deus, colocar isso em pratos limpos. Mais cedo ou mais tarde você vai ter que se reconciliar com Deus. Mais cedo ou mais tarde você vai ter que pedir perdão, porque Ele tem dito: eu conheço as tuas obras. Mas positivamente, Deus também sabe tudo que você anda fazendo de bom. Às vezes é um problema, porque nós fazemos coisas e necessariamente não somos reconhecidos pelos outros. Mas Deus diz: eu sei o que você faz. Eu conheço as tuas obras. A partir daqui, meus irmãos, vão ser mostrados algumas virtudes da igreja de Éfeso. A primeira delas é o que eu vou chamar de um caráter firme.
Veja bem, é uma igreja com caráter firme. Eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tem, olha o caráter firme, e tem perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Esse versículo 3 é basicamente a essência de um caráter cristão. Basicamente, tem perseverança, suporta provas por causa do nome de Jesus e não se deixa esmorecer. Quando você tem perseverança, suporta provas e é incansável na sua carreira cristã, você está construindo um caráter firme. Nós vemos pessoas caindo o tempo todo nessas 3 áreas. Situações que são exigidas perseverança, as pessoas não têm. Elas se tornam superficiais, desistem de muitas coisas. Situações que exigem suportar provas, as pessoas são como aquela semente lançada entre os espinhos. Quando vêm as provações, eles se escandalizam, eles vão embora. E situações que exigem que você não se deixe esmorecer. Há muita gente cansada. Estamos vivendo na época dos desigrejados. Pessoas dizendo, não quero mais. Eu não quero mais. Eu me esmoreci. É muito problema, é muito defeito, é muito escândalo. Eu não quero mais. Você está sendo tentado a esmorecer? Antes da gente prosseguir, vamos só fazer um tour pela cidade de Éfeso, antiga, rapidinho. Depois, se alguém pudesse me trazer um pouco d'água. Então, essa cidade era pomposa, eu falei, uma cidade importante. Então, isso aqui era a rua principal e mercado, né, que chamavam de agora ou agorazzo. Muito movimento era feito nessa rua. Só volta ali, por favor, volta. Isso aqui são ruínas, tá? Então você imagina uma cidade dessa no auge. Isso aqui, você deve perguntar assim, onde é? No mesmo lugar que era, na Turquia. Só que talvez a cidade de Éfeso não exista mais nesses moldes. Então o que tem são as ruínas. Essas eram as ruínas da rua principal. Ok, passa aí. A mesma rua agora, no outro ângulo. Não, essa é uma outra rua, né? Isso aqui era uma biblioteca. Eles tinham uma biblioteca chamada Biblioteca de Celso. Você vê que as construções deles eram muito imponentes. Passa aí. Então, isso é uma rua, isso é tipo um mercado, né? Uma galeria. Então o pessoal tinha umas técnicas de construção, né? A cidade de Éfeso, ela é totalmente arruinada no ano de 1403. Algumas dessas construções são da época de Jesus, da época de Paulo, né? 2000 anos. Então, esse pessoal manjava muito, né, de construção. Isso aqui era uma das fontes da cidade. A cidade tinha muitas fontes onde as pessoas iam pegar água. Ok, isso deve ser uma casa de político. Isso aqui, irmãos, são as ruínas, o que restou do templo da deusa Diana, o templo de Artemis, né? Tem uma maquete dele, dá uma passada aí. Isso é uma maquete, né? Que acredita-se que ele seria mais ou menos assim, e há outros que acham que ele seria mais ou menos assim. Então, isso é uma maravilha, né? Isso de fato é uma maravilha. Aqui é o teatro, né? Então, eu na minha adolescência, eu lia que a cidade inteira foi para o teatro. Aí eu pensava no teatro como o teatrão nosso aqui, né? Um lugar para poucas pessoas. Mas quando os romanos, quando os gregos falavam de teatro, eles estavam falando de estruturas desse tipo. A pregação de Paulo fez com que toda a cidade, toda no sentido genérico, obviamente,
toda a cidade fosse para cá e ficasse gritando por horas: viva a deusa Diana dos Efésios, a grande. Isso está narrado lá em Atos capítulo 20. Todo mundo foi para o teatro. É bom lembrar que Paulo não foi para o teatro, que ele não é doido, né? Ele não foi, mas houve pessoas aí que quiseram se levantar. Tinha um judeu convertido, apanhou muito, apanhou pra caramba, mas Paulo não foi. Talvez ele tenha que vazar de lá. Imagina esse lugar cheio de gente, imagina, gritando: viva a grande Diana dos Efésios, viva a grande Diana dos Efésios. Então ser cristão às vezes é complicado, né? Ok, mas um lugar que me fascina mesmo é isso aqui, em Éfeso. Eu devo estar nesse lugar em algum dia. Não queria que demorasse muito para conhecer as ruínas ali da Turquia. Isso aqui é um banheiro público. Está faltando uma coisa aqui, não está? O que está faltando? O que está faltando? Parede, gente. Acredite, as pessoas ficavam aí, não tinha parede não. E era, volta aí. As pessoas ficavam aqui, não tinha parede, ela conversando com os amigos. E aí, tudo bem? Tu viu o preço da batata? Tu viu o novo decreto do imperador? E não sei o que e tal, etc. Olha, eu gostaria de me sentar nesse lugar, só para ver, né? Como é a sensação que os antigos tinham. E esse banheiro deve ter ganhado muito dinheiro com as visitas do povo, que o povo fazia nas festas, né, da deusa Diana. Vai para frente aí, para ver que não é só eu que penso besteira, né? Tem alguém aí que quis fotografar. Ok, tá bom, foi só para a gente dar eu acho que fechou, né? Foi só para a gente dar um tour pela cidade de Éfeso. Então, a primeira virtude era um caráter firme. Caráter firme. A segunda virtude, meus irmãos, é que essa igreja é uma igreja de muito zelo doutrinário. Ela teve que enfrentar dois problemas sérios, porque manter a doutrina dá trabalho. Ela teve que enfrentar dois problemas sérios em relação à doutrina. O primeiro deles está aqui no versículo 2. Diz que não pode suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram o quê? Declaram o quê? Apóstolo. Eles se declaram. Não foi Deus que declarou que eles são apóstolos. São pessoas que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Bom, vamos esclarecer uma coisa. Em primeiro lugar, aqui na Bíblia, eles são chamados de homens maus. Seria bom, em nome do politicamente correto, que isso aqui não estivesse aí, mas está. São homens maus. Eu não conheço um que preste. Pode haver, desses que se declaram apóstolos. Eu não conheço um que preste. E eu convivi com alguns de sentar à mesa para comer junto. Acredite, eu não conheço um que preste. Sei que alguns foram deteriorados ao longo do processo. Eles estavam no meio de uma circunstância doutrinária que era maior do que eles. E talvez, por falta de ajuda, alguns caíram nessa. Eu sou apóstolo. Eu sendo apóstolo, eu serei mais respeitado, né? Eu sendo apóstolo, eu terei mais honra. Eu ganharei mais dinheiro. A minha igreja vai crescer mais. As pessoas vão ter mais medo de mim, porque eu sou o apóstolo, né? Sou o apóstolo Nicolau, o apóstolo Juvenal ou coisa parecida. Mas a Bíblia também diz que essa igreja, que o Senhor diz que enfrentou esses homens maus, essa igreja colocou estes homens à prova. Eu gosto disso. Eles disseram, eu sou apóstolo. E a igreja disse, então nós vamos saber. Nós vamos saber se você... Nós vamos fazer um teste.
teste. Se vocês não forem achados íntegros, nós vamos denunciar vocês como mentirosos, como falsos apóstolos. Eu não sei bem qual foi o teste que a igreja de Éfeso colocou, mas pela linha do Novo Testamento eu sei de algumas coisas que não podiam faltar. Por exemplo, os apóstolos eram 12. Morreu Judas, ficaram quanto? Prova de Enem. Ficou 11. Então tem que achar um substituto para Judas, né? E nenhum deles disse, eu sou o substituto. Nenhum deles se autodeclarou. Mas houve um consenso. E veja que não vai ter 13, nem 14, nem 15. Houve um consenso para fechar o número dos 12. E aí 2 candidatos foram apresentados pelo povo. Eles não se autodeclararam. 2 candidatos. E no discurso de Pedro, tinha uma característica inicial para que essa pessoa fosse escolhida como apóstolo. As outras viriam depois, mas a inicial era pessoas que estiveram conosco desde o começo, que presenciaram os sinais, pessoas que andaram conosco, que aprenderam fisicamente com Jesus, que viram, né, e certamente viram Jesus ressuscitado. Não pode entrar ninguém que esteja fora dessas características. Certamente, meus irmãos, esses homens que se declararam apóstolos nem entravam nessa característica. Já eram eliminados no começo. Depois disso, será que tinha um TAF apostólico? Né? Será que tinha um teste físico? Né? Será que os apóstolos iam fazer barra? Iam correr alguns quilômetros? Não, era bem pior. Né? Porque apóstolo é acompanhado de algumas características que eu tenho repetido tanto durante a vida. O apóstolo era capaz de curar toda espécie de enfermidade. Toda. Foi isso que Jesus disse em Mateus capítulo 10. Deu-lhes autoridade sobre todo tipo de enfermidade. Não é caroço, não, irmão. Caroço é fácil. Eu tinha um caroço. Não, quero ver o coxo andando. Aliás, se a gente pudesse botar em linha geral assim, apóstolo era pobre, né? Pedro disse o que para o cara que pediu esmola? O que Pedro disse? Não tenho ouro, não tenho prata. O apóstolo moderno pode dizer isso? Não pode. Não pode. Amigo, eu estou liso, Pedro está dizendo. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta aí, né? Em nome de Jesus, levanta aí, e isso vale mais do que ouro e prata. Os apóstolos, quem é dessa igreja sabe, praticavam o que chamamos de juízo apostólico. Nós vemos eles com o poder de matar pessoas. Pedro matou 2, não foi? Ananias e Safira, morra, pronto, morreu. Aí chegou a mulher dele, cadê meu marido? Morra também. Morre, mentirosa, né? Nós vemos Pedro, vemos Paulo cegando a pessoa. Fica cego agora. Manda um apóstolo falar isso, né? Fica cego agora. Então, essas pessoas, não tem nada novo debaixo do sol. Leia a epístola de 2 Coríntios, esses falsos apóstolos estavam lá. Paulo diz, eles são... é pesado o que Paulo vai dizer, mas diz que são ministros do diabo. O diabo pode se transformar em anjos de luz, os ministros dele também podem se camuflar, Paulo diz. É pesado. Então a igreja colocou eles à prova, deve ter sido uma coisa forte, uma coisa séria, e achou esses homens mentirosos, e eles foram expulsos da igreja. Essa igreja não poderia conviver com falsos apóstolos. Não é a única que vai ter esse problema, mas teve.
A doutrina dessa igreja era séria. Também surgiu um outro grupo lá chamado os Nicolaítas. Qual era o sentimento da igreja de Éfeso com os Nicolaítas? A Bíblia diz, Deus falou assim, tu tens a teu favor que tu odeias as obras dos Nicolaítas. Muito se tem escrito sobre o que eram os Nicolaítas. Alguns dizem, não, é um grupo formado por Nicolau, aquele diácono lá de Jerusalém. Outros falam, não, era um grupo de ateus. Outros falam, não, era um cara chamado Nicolau que tinha uma mulher que era tão insaciável sexualmente que eles tiveram que criar uma doutrina em volta dessa mulher sexualmente gulosa na igreja. Outros dizem, não, esses Nicolaítas eram gnósticos dentro da igreja. Não sei quem eram. Não posso dizer ao certo quem eram. Mas é interessante que a palavra Nicolaítas significa dominadores. E Pedro disse que os pastores tinham que pastorear não como dominadores do rebanho. Deus não disse que odiava os Nicolaítas. Deus disse, eu odeio o quê? Eu odeio o quê? As obras dos Nicolaítas. A igreja também não odiava os Nicolaítas, mas ela odiava as obras dos Nicolaítas. Então veja bem, uma igreja de caráter firme, suporta provas, não desfalece. Uma igreja doutrinariamente saudável, não tem lugar para falsos apóstolos, não tem lugar para gnósticos, não tem lugar para a doutrina nova, ninguém vai inventar doutrina nova. Mas essa igreja tem um defeito esquisito demais para nós. É a igreja que abandonou o seu primeiro amor. Tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. E de novo, as pessoas tentam discorrer sobre o que é esse primeiro amor. Aí uns dizem assim, não, o primeiro amor é o evangelismo. Pronto, a igreja não evangelizava mais, ela perdeu o primeiro amor. Note-se, não há nenhuma evidência disso. Há outros, e eu tenho um certo fascínio por isso, podem dizer que ela perdeu a esperança profética da volta de Jesus, que foi a primeira esperança da igreja, a esperança profética que vai se tornando mais clara até virar luz, ela floresce como uma candeia, Pedro diz. Eles perderam isso. Mas vamos ficar com o texto. O texto dá uma ideia do que era esse primeiro amor. Esse primeiro amor não é uma obra isolada. Esse primeiro amor é um conjunto de obras. Olha o que diz versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então tinha a ver com uma série de obras. E me parece, irmãos, que o primeiro amor é quando você perde o amor pela causa de Deus e você vai abandonando certas obras que um dia foram presentes na sua vida e hoje não são mais. E eu posso estar falando com muita gente que perdeu o primeiro amor aqui nesse momento. Se é para voltar à prática das primeiras obras, então vamos ficar com o que a Bíblia diz. Quais eram as primeiras obras que na sua conversão você fazia e não faz mais? Você lia a Bíblia e não leu mais. Precisa se arrepender, voltar à prática das primeiras obras. Você orava e não ora mais. Precisa se arrepender, voltar à prática das primeiras obras. Você trabalhava, era envolvido na obra de Deus e não é mais. Sim, talvez você evangelizava, falava de Jesus, do amor de Jesus para outras pessoas e não faz mais. Volte à prática das primeiras obras. Muita gente volta, mas sem um arrependimento. Você precisa entender que pecou contra Deus. A mensagem do texto é: arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Arrepende-te. Sabe, quando os crentes caem em adultério,
pode ser que haja um arrependimento. Quando eles vão numa boate, pode ser alguns, né? Pode ser que haja um arrependimento, alguns, né? Quando eles, de repente, caem num vício, pode ser que haja um arrependimento. Mas algumas pessoas passam eras da sua vida sem ler as Escrituras, sem nunca acontecer um arrependimento. Para eles isso não é pecado. Pecado é adulterar. Pecado é matar. Não é? Pecado é roubar. Mas eu tenho a carta de Deus para mim, a palavra do Senhor para mim, eu a abandonei, eu não quero contato com ela. E nunca me arrependi disso. Nunca cheguei diante de Deus com tristeza no meu coração, como se tivesse cometido um adultério, como se tivesse matado alguém. Nunca cheguei diante de Deus para reconhecer o tamanho do meu pecado, o tamanho da minha indolência, da minha preguiça espiritual. Nunca. E Deus diz, seja lá o que for o primeiro amor, o que é mais importante é arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. A carta também tem uma advertência, meus irmãos. Foi muito sério o que Deus disse para a igreja de Éfeso. Ela não é uma igreja com muitos problemas, como outras que você vai ver, mas Deus diz assim, olha, se você não se arrepender, se você não fizer isso, eu vou mover o teu candeeiro. Eu vou tirar o teu candeeiro do lugar. E Bíblia se interpreta com Bíblia. Eu vou mover o teu candeeiro. Eu falei aqui da cidade de Éfeso, a importância secular dela, mas talvez você não saiba o quanto ela foi importante para os cristãos. Ela chegou a rivalizar com Antioquia da Síria. Foi uma igreja muito importante. Floresceu aqui uma igreja forte. Até mesmo na época do catolicismo, grandes bispos no século II surgiram aqui. A Policarpo, que foi discípulo de João, foi pastor nessa cidade. Ele é o famoso, acho que ele é de Esmirna. Mas bispos importantes surgiram aqui. E Deus está dizendo, se você não se arrepender, eu movo o seu candeeiro. Eu tiro o seu candeeiro do lugar. Quando João teve a visão de Jesus, que ele viu 7 candeeiros, e a própria Bíblia interpreta o que são os candeeiros. O que são os candeeiros? O que são? As igrejas. Então Deus está dizendo, se você não se arrepender, eu arranco seu candeeiro. Eu movo você daí. Eu tiro o seu candeeiro do lugar. Ora, meus irmãos, se ser candeeiro é ser igreja, se Deus está dizendo que vai mover o candeeiro de Éfeso, isso é a expressão mais próxima de algo trágico do tipo, vai se acabar. Vai se acabar. Vai se acabar. E esse lugar, essa igreja, Éfeso, e essa mesma região das 7 igrejas da Ásia, que foi um dos berços do cristianismo, o que aconteceu com o cristianismo aí? Acabou. Percebe o quanto é triste isso? Acabou. Isso mexe com a forma de pensamento de muita gente. Acabou. O que é a Turquia hoje? Vai tentar ser crente na Turquia, não dá muito certo. A Turquia foi dominada pela filosofia muçulmana. A Turquia não é mais terra de cristão. Acabou. Se não te arrependeres, vou mover o teu candeeiro. Que frase triste, meus irmãos. Que coisa triste. A igreja de Éfeso era uma igreja que perdeu alguns valores e tinha que se arrepender disso e não se arrependeu.
não se arrependeu. Qual é a reação que essa igreja tem após ter conhecido Jesus? Apesar de ser uma igreja doutrinariamente saudável, é uma igreja que vai perder amor pela obra de Deus. E mais especificamente, é uma igreja que vai perder valores. Vai perder valores. Queridos, essa frase que eu vou dizer pode se aplicar a muita igreja, muita instituição e muita gente, e muito ministério. Que é a seguinte: fulano é doutrinariamente saudável, porém, não, é batistão, porém, doutrinariamente conservador, ortodoxo. Se depender dele, a igreja nunca vai para uma outra doutrina. Porém, essa é a igreja de Éfeso. Ortodoxa, porém tem falta de arrependimento em relação a valores que perdeu. Essa igreja nos faz muito pensar, meus irmãos, sobre o fato de que ninguém vive de historinhas do passado. Porque o que Deus estava dizendo para Éfeso agora, olha, se arrependam. O currículo de vocês até aqui é bom. Conheço o seu labor, sua perseverança. Vocês não gostam desses falsos apóstolos, vocês não suportam os nicolaítas, mas está faltando coisa aí. Alguns valores foram perdidos, recuperem. E como é que vocês vão recuperar? Arrependam-se. E se eu não quiser me arrepender, aí eu arranco o seu candeeiro. Tem coisa mais triste do que Deus dizendo isso a respeito de uma igreja? Eu arranco o seu candeeiro. Isso contraria muito do que muitos creem sobre igrejas locais indestrutíveis. Eu sei que a igreja de Jesus é indestrutível, mas um grupo específico não pode dizer: nós somos indestrutíveis. Missões indestrutíveis, moveres indestrutíveis. Um dos lugares mais tristes para se pregar o evangelho hoje é na Europa. A Europa já foi berço do cristianismo. A Europa, por exemplo, é o berço de missões modernas. Os ingleses mandaram muitos missionários para os Estados Unidos. Os Estados Unidos mandaram muitos missionários para o mundo que nos alcançaram aqui. Mas de repente o evangelho na Europa foi ficando formal. Na Inglaterra foi ficando formal. O livro mais traduzido em língua inglesa depois da Bíblia é um livro chamado O Peregrino, de John Bunyan. O que é o peregrino? O peregrino é um cristão na sua caminhada, esse é o foco do livro, e ele vai andando. E à medida que ele vai andando, o peregrino, ele encontra alguns personagens. Ele encontra, por exemplo, o legalista, ele encontra o intelectual, que as coisas para fazerem sentido para eles tem que ter uma intelectualidade. Mas no meio do caminho ele encontra uma pessoa que me chama muita atenção, ele encontra o formal. O cristão encontra o formal. E eles começam a conversar. Uma das causas da queda do cristianismo na Europa foi o excesso de formalismo. Excesso de formalismo. Foi tanta valorização da forma que as igrejas se tornaram nos lugares mais chatos do mundo. Eu gosto de tudo que veio da Inglaterra por meio dos puritanos, por meio dos reformados. Eu gosto do que veio da Irlanda. Eu gosto do que veio de país de Gales. Houve um avivamento de busca da palavra incrível, incrível, nos séculos XVIII, no século XIX. Um homem que escreveu um livro chamado O Obreiro Aprovado. Ele fazia um discipulado de famílias. Ele dizia que ia passar na região. Os líderes de família reuniam suas famílias e ele ensinava o evangelho para toda a família. Depois ele ia para outro lugar e acontecia a mesma coisa. Com o tempo, houve uma valorização tão grande da forma que as igrejas fecharam.
é difícil achar igrejas na Europa. Tem gente que entra em contato comigo da Irlanda. Nós temos uma pessoa que foi membro dessa igreja. Está na Irlanda. Como é que eu acho uma igreja? Eu falei, não sei. Não sei, é muito difícil. Então, mas suponho que você só vai achar cabeças brancas nas igrejas. E quando eles morrerem, acabou. O candeeiro foi movido. Eu vi um documentário tão triste para mim no Discovery. Uma igreja que no passado tinha 250 membros, hoje tinha 25. Aí eles pensaram assim, já sei o que é. É o nosso local. É o nosso local. Se a gente mudar para um outro local, vai ser melhor. Então eles contrataram uma super empresa para arrancar a igreja deles do local, colocar em cima da carreta. Eu nem faria isso, mas eles fizeram. E eles conseguiram transportar esse prédio, porque eles achavam que a igreja era isso, um prédio que vai ser transportado em cima da carreta. E eles se transferiram para um outro lugar mais próximo da cidade. E eu assisti o documentário com tanta dor, que eu pensava assim, meu Deus, eles nem sabem que não adianta mudar de lugar. Eles nem sabem que não adianta levar o prédio em cima da carreta. Que não adianta pintar o prédio, que não adianta modificar o prédio. Para eles aquilo era intocável. Aonde é que Deus manda o seu povo se reunir, meus irmãos? Sei lá, debaixo de uma árvore, num navio, num clube, onde estiverem reunidos 2 ou 3. Eu sei de uma igreja aqui no Acre que começou a crescer e ela é tão formal que eles precisavam fazer o aniversário num clube. E eles fizeram uma assembleia e foram contra. Porque clube não é lugar de pregar a palavra de Deus. Meus irmãos, algumas tradições formais, para mim, elas são tão perigosas quanto um demônio. Porque elas têm poder de destruição. Isso não se manifesta a curto prazo. Mas a longo prazo, ela já fez isso nos Estados Unidos, fez isso na Inglaterra, fez isso na Irlanda, fez isso em Países de Gales. As igrejas fecham. Por que eu tenho que cultivar alguma coisa que destrói a igreja? Por que eu tenho que cultivar alguma coisa que tem poder de destruição? Eu fui criado em 2 igrejas muito formais, mas eu não sabia o quanto elas eram formais, até que eu voltei lá com o meu primeiro filho. Jonatas era meio, como toda criança, meio enérgico no culto. E nós chegamos na nossa cidade. Então tinha lá um diácono sentado no primeiro banco. Tinha entrado, feito a sua oração. O culto começou. E o meu filho estava desse lado aqui dos bancos e ele se moveu para aquele lado. O olhar do diácono o acompanhou assim. Eu tive medo daquilo, irmãos. E eu já era pastor. Eu falei, meu Deus, isso é assustador. A valorização da forma sem a valorização da essência é horrível. A valorização da forma com uma essência verdadeira é uma opção. Mas forma pela forma, isso tem poder destrutivo. As igrejas na Europa se perderam em formalismos. Quem ficaram foram os idosos. E eles estão morrendo e elas estão fechando uma a uma. Igrejas estão virando bar. Ponto de sinuca. Tem alguma coisa muito errada com isso. Tem alguma coisa muito errada. Igreja que ama a forma mais do que as pessoas. O Davi Rett me contou uma história. Ele foi chamado para pastorear uma igreja nos Estados Unidos que nunca entrava jovens. Aí um dia entrou um jovem. E a igreja, puxa, ficou aquele, entrou um jovem, né? Só tem um problema, ele entrou e sentou no lugar de um velhinho que tinha lá.
Tem os lugares sagrados assim que ninguém toca, que dá ódio, né? Então ele sentou no lugar do velhinho, e o velhinho chegou e viu aquele jovem sentado no lugar dele, se aproximou dele e disse: escuta, meu jovem, tu joga dama, sabe jogar dama? Eu sei, sim senhor. Então é a tua vez, te mexe. É claro que isso vai destruir uma igreja. É claro. Você conhece alguém assim, né, que ama o seu lugar no banco mais do que as pessoas? Como é que você faz quando chega um visitante e não tem mais lugar? Alguém tem que adular você: irmão, por favor, sai daí, tem um visitante aí. Você ama bancos e lugares, prédios, estruturas, mais do que as pessoas. Certamente esse não era o pecado de Éfeso, mas veja bem, Deus disse: eu arranco o seu candeeiro. Igrejas deixaram de existir na Turquia. Igrejas continuam deixando de existir no mundo inteiro. Porque alguma coisa muito errada aconteceu em algum momento. Eles se perderam, ficaram perdidos numa visão, voltadas apenas para si mesmos. Há quanto tempo você não fala com quem chega aqui na igreja, por exemplo? Quanto tempo? Qual foi a última vez que você falou? Olha, se eu fosse descrente, eu sentasse na igreja e fosse tratado como alguns são tratados, o cara senta do teu lado. Não é que está longe, senta do teu lado. Você nem para dar um oi: oi, tudo bem? Mora aqui, né? Ah, de Cruzeiro. Aí você descobre que são primo e tal, né? Que negócio. Mas se for de Tarauacá, você também faz uma festa. Se for de Rondônia, você também faz uma festa, né? Qual foi a última vez que você se envolveu na obra evangelística dessa maneira? E já se arrependeu de ser tão frio, tão isolado, tão egoísta? Deus diz: arrependa-se, volte à prática das primeiras obras, senão eu arranco seu candeeiro. Meu irmão, minha irmã, ninguém vive de historinhas do passado. Éfeso tinha uma bela história, que terminou em quê? Em nada. Em nada. Tem gente que me conta histórias tão bonitas do passado. Ai, quando eu era jovem, eu ia para as viagens missionárias, a gente chama para um culto, às vezes, no outro lugar, a gente chama para uma reunião de oração, não vem, só vive de historinha do passado, né? Ah, porque no meu tempo, que teu tempo? Não existe teu tempo. Teu tempo, que teu tempo? Você é dono do tempo? Teu tempo é hoje. Como dizia o Milor Fernandes, né? Quando eu falo do meu tempo, estou falando do futuro. Quem fala do meu tempo é porque aposentou-se, é porque no meu tempo, não tem negócio de meu tempo. O tempo é agora, para remir o tempo, para aproveitar as oportunidades, porque os dias são maus. Eu queria que você pensasse sobre essa expressão essa semana. Deus dizendo para uma igreja: eu acabo com você. Eu tiro seu candeeiro. Ora, se o candeeiro é a igreja, tirar o candeeiro é tirar tudo. Eu acabo com você. Vou lhe contar uma história para a gente encerrar. Tem uma pessoa nos Estados Unidos que eu acompanho há muito tempo, chamado Mark Driscoll. Esse pregador tornou-se um fenômeno, uma referência, não só para cristãos, mas a mídia gostava de entrevistá-lo. A igreja dele foi crescendo com sua pregação saudável, sua igreja saudável. E eu passei, chama-se Igreja Comunidade Mars Hill, e eu passei muito tempo sem acompanhar o que eles estavam fazendo. E um certo dia eu disse: eu vou ver o que está acontecendo lá em Mars Hill. Quando eu abri, me assustei. Estava escrito assim: Rick Warren prega no culto de fechamento da igreja de Mars Hill. Não estou acreditando. Como assim fechamento? Como assim fechamento? Sim, fechou. Uma mega igreja teve que fechar.
E eles não contam muito para a gente tudo o que aconteceu, mas acabou. Você consegue entender isso? Uma igreja acabou. Uma mega igreja decidiu fazer um culto para dizer: gente, nós não vamos mais ser igreja. A gente se acabou. O que eles fizeram com os patrimônios? Distribuíram para as congregações. Mas acabou. Coisas sérias devem ter acontecido ali dentro. E mais, eles acham que foi direção de Deus acabar com aquela igreja. E por algumas coisas que eu ouvi, pode até ter sido. Pode até ter sido. O candeeiro movido é sinônimo de uma vida infrutífera. Pense nisso. Vamos ficar de pé, vamos orar. Uma vida cristã que vai terminar em nada. Nada. Nosso Deus, tem misericórdia de nós, que muitas vezes somos conservadores, somos ortodoxos, mas nem sempre mantemos as práticas das primeiras obras, nem sempre mantemos aquilo que é realmente importante do ponto de vista do Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.